Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Como você já sabe, você que nos acompanha, no nosso espaço nós sempre trazemos para vocês personalidades do mundo do direito, da cidadania, para trocarmos algumas ideias sobre os assuntos mais importantes da nossa sociedade. E hoje nós vamos falar sobre educação, sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre os desafios e o que tem a ver a OAB com educação. E hoje quem está conosco aqui é o Dr. Cláudio Carneiro, ele que é o presidente da Comissão de Direito à Educação da nossa OAB, aqui do Rio de Janeiro. Doutor Cláudio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, ter aceitado o nosso convite. Enfim, nesse período de pandemia, doutor Cláudio, muitas relações entre aluno e professor foram totalmente modificadas entre as escolas e os pais, enfim. O que a gente pode citar como um fator positivo, né? O que tem a ver sua comissão no meio desse contexto todo? Bom, José Fernandes, primeiro eu queria cumprimentá-lo, parabenizando pela transmissão de temas da maior relevância, não só para a advocacia, mas também para a sociedade. Então, para mim é sempre um prazer estar aqui e, sobretudo, retornar aqui, agradecendo também ao nosso presidente Luciano Bandeira por haver me reconduzido na Comissão de Direito à Educação, que eu reputo uma comissão bastante importante, porque ela trata exatamente de uma temática de transformação social, que é a educação, né? O direito à educação. Então, por conta disso, a nossa comissão ela é formada toda por advogados, mas também por professores, por exatamente experimentarem essa vivência da educação em todos os níveis, e por conta disso a gente analisa não só projetos de lei, mas também como debates de temas super relevantes para a advocacia, como o ensino jurídico, e para a sociedade, como, por exemplo, o José Fernandes, o homeschooling, né? Então, são temas bastante atuais que a gente debate através de vários seminários dentro da comissão. Sim, em relação ao homeschooling, que o senhor citou, ela, de fato, é uma preocupação hoje concreta da sociedade, que eu fico pensando, para a gente ter um ensino doméstico, né, é necessário que o pai e a mãe tenham um mínimo de preparo, de formação, enfim. Isso tem alguma possibilidade de haver uma implementação, de ser uma preocupação, ou nós estamos mais no discurso acadêmico? Não. Existe uma possibilidade concreta, inclusive já há tramitação de diversos projetos de lei, não só no Brasil, como também no exterior. E uma coisa interessante que você colocou é que essa preocupação ela é real, exatamente porque a pandemia ela mostrou uma realidade que, na verdade, era uma tendência da educação, e eu diria que não seria um novo modelo educacional, mas uma transformação na própria educação e não da educação. Então, a sociedade, né, os pais, de uma maneira geral, os estudantes, os advogados, eles experimentaram, todos nós experimentamos, inclusive os professores, uma transformação momentânea, incluindo aí a tecnologia. Agora, isso não é uma novidade. A novidade é que os problemas que foram experimentados, essa é a novidade, ou seja, o tempo, o compartilhamento do ambiente, que muitas vezes é um computador para a família, e aí não há tempo para assistir às programações ao vivo, o isolamento acústico, a internet, o estresse que foi provocado por essa modificação, vamos dizer, quase que imediata que foi provocada pela pandemia. Então, tudo isso, né, alguns experimentaram, inclusive, questões de saúde mental, de cansaço, de estresse, e outros até mesmo de incompatibilidade com o sistema. E outras pessoas, outras famílias, outros profissionais gostaram desse novo modelo, que eu acredito que não vai voltar nunca mais ao modelo original, mas que experimenta vantagens e desvantagens. Então, esse foi o grande desafio que ocorreu em 2020, 2021,
e agora 2022. E o que faz a Comissão de Defesa da Educação da OAB do Rio de Janeiro? Como é que vocês interagem com essa temática toda? Bom, a gente atua no campo interno, né, no campo de debate dentro dos membros da própria comissão, e, a partir daí, nós selecionamos temas para debater externamente, através de seminários nacionais, seminários internacionais. Nós já publicamos, inclusive, 2 livros, vamos publicar o nosso 3º livro sobre essas temáticas. Já realizamos mais de 3 seminários nacionais debatendo sobre isso, incluindo seminários internos, já são para mais de 5, 10, né, a depender do escopo que a gente quer atingir, e também a análise de projetos de lei que sejam afetos à temática de educação. Uhum. E nós temos muitas pessoas interessadas nesse assunto, ou como eu digo assim, é um assunto mais segmentado. Sim, temos bastante. Os nossos seminários presenciais e depois online, depois eles ficam disponíveis na internet, são assistidos até fora do país, face ao debate que a gente promove junto ao público interno, que é a própria advocacia, né? Mas a educação é um dos temas mais relevantes para a sociedade. Então, nós temos uma participação muito efetiva com o poder público, né? Com a Secretaria de Educação do município, com a Secretaria de Educação do Estado, com a Comissão de Educação da Alerj. A gente tem uma participação muito próxima e somos convidados também para as audiências públicas que envolvem a temática educação e que, porventura, venham a virar uma lei. Então, debatemos no âmbito dos projetos junto à Alerj, inclusive, e à Câmara de Vereadores. Doutor Cláudio, eu fico imaginando o seguinte, quando a gente fala em educação, nós estamos falando em acessibilidade, estamos falando em direito do consumidor, nós estamos falando de pedagogia. Por isso que eu perguntei, a sua comissão é a comissão desafiadora, né? Tem uma missão desafiadora, vamos dizer assim, porque o advogado, por si só, ele acaba sendo um especialista em quase tudo. Agora, em educação, eu presumo aí que a tarefa do senhor não seja das mais fáceis, né? Porque aí é falar de formiga a bomba atômica. Olha, a sua observação ela é muito oportuna. E eu diria que é o seguinte, isso foi uma coisa que a gente idealizou na nossa comissão, é porque, para a advocacia, o advogado ele se depara com essa temática na sua formação, durante a faculdade, e, posteriormente, na sua atualização, que é constante no ramo da advocacia. Mas o advogado, a advogada, também é pai, também é mãe. Então, se preocupa também com a educação dos seus filhos, com a educação da sua família. E nós atuamos num espectro que vai desde o ensino infantil até o ensino superior da pós-graduação, tanto na área pública quanto na área privada. Então, a gente faz uma seleção exatamente para que a gente não fique debatendo absolutamente tudo, né? Mas a gente faz uma seleção interna dentro da comissão para sacar dali os temas mais relevantes, para que a gente possa se concentrar e direcionar a nossa energia naquilo que é mais relevante para a sociedade e não fique debatendo absolutamente tudo. A pandemia experimentou temas muito significativos, como abertura de escola, fechamento de escola, pode, não pode, questões jurídicas muito significativas. Então, a pandemia trouxe aí também uma demanda muito grande para a nossa comissão. Para finalizar, a questão financeira dos pais, a relação entre os pais e as escolas privadas, diante das circunstâncias de termos aí modificações muito grandes na realidade, de que modo isso alterou a questão financeira, a mensalidade dos alunos, enfim, o impacto, o custo operacional da escola? Como é que essa questão
está sendo encaminhada? O que a gente pode depreender dessa nova situação? Olha, José Fernandes, a educação, além de ser um tema importante por si só, ele esbarra em diversas questões que reverberam, né? Como, por exemplo, a questão econômica, a questão financeira, e como você muito bem colocou, o impacto da remuneração escolar nas famílias. O que nós vivenciamos durante esse período, inclusive nós participamos de algumas entrevistas sobre isso, de redução de mensalidade escolar, de negociações com escolas, universidades. Na pandemia, nós dissemos isso algumas vezes, que a melhor solução, e isso eu acho que é da essência do próprio advogado, né? A melhor solução é um bom acordo, porque os advogados sentiram o impacto financeiro, as famílias sentiram o impacto financeiro, as instituições de ensino também sentiram esse impacto. Então, o importante dentro desse contexto, a gente sempre orientou na negociação ao invés da judicialização. Mas, em alguns casos, não houve jeito. Ocorreram processos para manutenção, redução de mensalidade, aí com pontos de vista opostos, né, sustentados pela instituição de ensino e pelas famílias. Mas eu creio que dentro desse contexto, pelo menos o que a gente pôde observar, houve aí, pelo menos na sua grande maioria, um bom senso que eu acredito que foi a palavra de toque na pandemia nas questões negociais, né? Bom senso de ambos os lados, porque a questão financeira é um impacto que ninguém pode controlar, né? Para além de uma crise sanitária. Então, o bom senso aí eu acho que imperou e deve imperar. E naquelas situações que não ocorreram esses acordos de vontade, infelizmente, aí houve a judicialização. Foi isso que a gente viu durante toda a pandemia. Bom, o que eu posso dizer é que é muito bacana, é muito gratificante. Nós sabemos que tem colegas advogados que estão se ocupando dessa questão, porque, como o senhor disse, né, o debate ele é muito importante. E quando você tem o olhar de um advogado que tem essa visão mais ampla, o debate sempre fica mais rico. Quem sabe, em situações futuras, algumas experiências que a gente está acumulando agora, e esses encontros todos que vocês estão realizando, criem bases para situações muito modificadoras, muito positivas para a sociedade brasileira, né? Doutor Cláudio, olha, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco. Nós vamos voltar ao assunto educação. É muito legal saber que a OAB tem gente como o senhor cuidando dessa temática. A gente espera congregar mais pessoas. E você, meu colega advogado, minha colega advogada, você que está acompanhando o nosso espaço aqui, você, cidadão, mande seus comentários. O nosso programa está também no YouTube, tem uma parcela lá, uma parte para você colocar suas críticas, suas sugestões, que são sempre bem-vindas. Doutor Cláudio, mais uma vez, te agradeço imensamente e até um próximo encontro aqui no nosso programa. Olha, é sempre um prazer estar aqui com vocês, debatendo temas relevantes. E eu queria aqui parabenizar a OAB, né? Parabenizar a OAB por ter criado essa comissão, já estou à frente aí há 3 mandatos nessa comissão, e nos dar a oportunidade que muito nos honra de debater uma temática que, para mim e para nós, de toda a comissão, é o principal elemento de transformação social. Muito obrigado e parabéns à OAB. Parabéns, senhor doutor Cláudio. Olha, muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, gente.